Muito boa noite. A economia e a dinamização económica no Concelho de Odivelas nos últimos 4 anos. É o tema do Poder Local de hoje. Queremos perceber o que foi feito, o que ficou por fazer, em benefício ou prejuízo do Concelho de Odivelas e do próprio tecido empresarial. Queremos perceber como é que entre 2009 e 2012 o desemprego em Odivelas aumentou mais 20% do que na região de Lisboa e Val do Tejo no mesmo período. Neste programa vamos também falar sobre os problemas e as potencialidades dos projetos mais polémicos da Câmara Municipal de Odivelas. Para então debater este tema da dinamização económica, tenho hoje aqui comigo 4 convidados. De salientar que o Poder Local, a partir de hoje, tem um formato ligeiramente diferente, porque até agora os convidados estiveram sempre aqui com ligações aos partidos políticos, como é óbvio, mas sempre convidados a nível pessoal, a título pessoal. Agora passa a ser diferente, porque a TVL endereça e endereçou os convites aos respectivos partidos e são os partidos, então, de Odivelas que nomeiam um representante para aqui estar e debater connosco os debates e debater connosco, aliás, os temas semanais, então, aqui do Poder Local. Passo, então, a apresentar os convidados da edição de hoje. À minha direita, Rui Francisco, vereador da CDU da Câmara Municipal de Odivelas. Depois, António Ramos, deputado municipal do PS. À minha esquerda tenho então Miguel Chara Brasil do CDS de Odivelas e Marco Pina do PSD também de Odivelas. Muito boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui presentes. Vamos, sem mais, começar este programa. Começo por um convidado que aqui está hoje pela primeira vez. Rui Francisco, em relação a Odivelas e quando se fala em dinamização económica, as pessoas não associam muito o tema, tendem a não associar muito o tema propriamente ao Concelho, daquilo que conhecem do Concelho, porque normalmente quando se fala em Odivelas, na generalidade as pessoas tendem a pensar numa zona mais residencial. Como é que se poderá dar volta a este texto? Antes de mais, muito boa tarde. Mais importante do que fazermos projetar na ideia das pessoas que em Odivelas existem atividades económicas e existem potencialidades que têm que ser exploradas, mais importante do que isso é existir de facto um projeto, um plano de dinamização do tecido económico e de uma forma particular e da atividade económica em geral. De facto, Odivelas apresenta potencialidades que resultam fundamentalmente da sua localização estratégica no quadro do que é a área metropolitana de Lisboa. Até porque está muito próxima de Lisboa. Está muito próxima de Lisboa, está no centro da área metropolitana de Lisboa e goza hoje com vias e com acessibilidades intermunicipais que não gozava há uns anos atrás. Isto choca naturalmente com as dificuldades de mobilidade que ainda se sentem dentro do próprio concelho, porque são coisas diferentes. Hoje é de facto possível e é mais e consegue-se com maior eficácia conseguir no que tem a ver com as atividades económicas e com um tipo de atividades económicas que não esteja virada para o comércio e para a hotelaria, que é aquilo que nós predominantemente temos no concelho, mas hoje somos atravessados pela CRIL, somos atravessados pela CREL e com facilidade, e isto são fatores que cativa investimento, cativa e potencia as atividades económicas, que não exploramos e que depois esbarram num conjunto de dificuldades que ainda hoje temos no concelho e que não foram colmatadas ao longo, não direi dos últimos 4 anos, mas ao longo da última década, para as quais urge um plano e o plano passa numa primeira fase por diagnosticar muito bem o setor no concelho, olhar para o fenómeno numa perspectiva de compreender o que temos, depois da identificação das potencialidades que temos e depois sobre elas projetar um conjunto de ações e projetos que visem precisamente isso. Começou por lançar um dado extremamente interessante que nós todos conhecemos
que é um aumento desproporcional do desemprego em Odivelas quando comparado com a região de Vale do Tejo. Passo e agora até a no país. informação que em Odivelas o desemprego aumentou mais de 57%, portanto, nesses 4 anos, entre 2009 e 2013. E eu dou-lhe mais um dado. E 2012, entre dezembro de 2012, que eram os dados que existiam disponíveis Exatamente. ontem, e os dados que existem disponíveis hoje, porque foram precisamente disponibilizados hoje, há um aumento de mais 500 desempregados. Estamos a falar de 2 ou 3 meses. E isto, de facto, é preocupante e urge, da parte da classe política e de quem gera o município e também das forças da oposição, naturalmente, um conjunto de propostas que visem reabilitar aquilo que temos e, de alguma forma, estancar o aumento do desemprego, por um lado, e que resulta não só, porque há aqui fatores, nós não podemos ligar só o aumento do desemprego em Odivelas à incapacidade que o tecido económico tem de promover emprego em Odivelas. Muitos dos desempregados que foram crescendo em termos numéricos no concelho de Odivelas são desempregados que não resultam diretamente do encerramento de empresas no concelho. Muitos deles trabalhavam fora do concelho. Portanto, há aqui um conjunto de fenómenos que é necessário analisar. Agora, é óbvio que tudo isto urge um olhar cirúrgico, um olhar que já vem a destempo, porque muito pouco foi feito nesta área nos últimos anos. E a saber porquê? Porquê que não foi feito mais não foi feito no desenvolvimento? Aqui não há muita volta a dar. Ou nós olhamos para os diferentes setores como elencando prioridades e atacamos sobre esses mesmos fenómenos e esses mesmos setores, ou então vamos gerindo as coisas. Obviamente, e creio que isto é consensual, há um clima que não é do concelho de Odivelas. Há um clima de recessão, um clima de austeridade, um clima de empobrecimento que tem efeito não só naquilo que são as atividades económicas do concelho de Odivelas, como em todo o país. Portanto, o próprio contexto económico-social do país sem dúvida, reflete no concelho. Sem dúvida. E se pensarmos que muito da atividade económica que nós temos do concelho, e eu falei isso há pouco, comércio e hotelaria, depende muito da procura interna, não é? Depende muito da capacidade que cada família tem de comprar. Resulta daqui uma análise simples, é que com o empobrecimento geral das famílias, há menor capacidade, obviamente, nesses setores que são cirúrgicos e que têm uma fatia, constituem uma fatia grossa naquilo que são as atividades do concelho de Odivelas, há obviamente um reflexo nisso. Portanto, as empresas que mais sofrem, as pequenas empresas, estamos a falar dos cafés, estamos a falar das pequenas lojas, sofrem diretamente com a quebra do rendimento das famílias. Esse é um fenómeno em Portugal, no concelho de Odivelas, e no global. Portanto, quando olhamos para o fenómeno de Odivelas, é impossível descontextualizá-lo daquilo que está a acontecer no plano do todo do território nacional. Muito bem. António Ramos, o Rui Francisco falou aqui de potencialidades, que o concelho de Odivelas é um concelho com potencialidades, no entanto, ainda hoje continua a ser um concelho muito mais residencial do que propriamente mais direcionado ao empreendedorismo, aliás, e ao setor empresarial. Porquê que isto ainda hoje é assim? Boa noite. Obrigado pelo convite. O Rui Francisco tem razão. Odivelas tem ótimas condições em termos de centralidade. Talvez a vida de estradas, está entre a Cril e a Crel, só que debates com um problema bastante grave, é que Odivelas não tem espaço para oferecer a possíveis investidores. As grandes empresas que já bateram à porta da Câmara de Odivelas, a Câmara não tinha espaços para poder negociar com eles, para eles se instalarem. Permita-me só que introduza aqui um dado, que em 2009 apenas 25% do espaço classificado para as atividades económicas no concelho de Odivelas estava preenchido. Não sei se estes dados ainda hoje estão atualizados, mas eram os dados que tinha disponíveis. Portanto, há aqui uma grande quantidade de território. Não tenho conhecimento destes dados. Dados do PDM. Do PDM. Sei dizer que houve grandes empresas que tentaram instalar-se em Odivelas e não há espaço para lhes conceder. Não há. Mas quando diz grandes empresas, está a falar no plural, seria o quê? 1, 2, 3, 10? Algumas que criariam algumas dezenas ou centenas de postos de trabalho, e a gente analisa, por alto, o Concelho de Odivelas, onde é que nós temos espaço. Não temos área para oferecer a quem quer investir lá.
O que é o Concelho de Odivelas em termos empresariais? Pequena indústria, ligada à construção civil, ligada à reparação automóvel, pequeno comércio e serviços, e agora falámos há pouquinho no desemprego. Serviços, comércio, restauração, que são os setores de atividade económica que estão a sofrer as maiores causas de emprego. São as primeiras empresas a fechar. A construção civil, a mesma coisa. Daí o tal emprego, a tal falta de emprego para os habitantes de Odivelas. Agora, outra coisa é verdade. Uma grande parte destes empregados de Odivelas não trabalham no Concelho de Odivelas. Não trabalham no Concelho de Odivelas. Agora, naturalmente sofrem os efeitos do desemprego. Essa é a questão. É que não trabalham. Durante muitos anos, Odivelas foi o quê? Foi um dormitório. Neste momento, felizmente, já não é. Ainda é. Houve muita gente que não é de Odivelas, houve muita gente que ainda é de Odivelas, e é uma opinião, posso dizer-lhe, generalizada, que Odivelas ainda é demasiado residencial. Possivelmente, mas não esqueça, também há uma outra verdade, temos que ver aqui, é que há muita gente que já se desloca para Odivelas para trabalhar, o seu local de trabalho é em Odivelas e não reside em Odivelas, também já acontece muito isso. Agora, é um facto que a maior parte das pessoas morando ou vivendo no Concelho de Odivelas, trabalham fora do Concelho de Odivelas, que é o meu caso, por exemplo. Marco Pina, concorda que o problema aqui da dinamização económica ou da falta dela em Odivelas se poderá tratar da questão de falta de espaço? É assim, muito boa noite a quem está a ouvir em casa, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite à Helena. Penso que existem alguns constrangimentos quanto ao espaço em Odivelas. Odivelas, como é óbvio, tem 27 km² e isso efetivamente é um constrangimento. Agora, não será o constrangimento maior, uma vez que existiram alguns projetos que há alguns anos atrás teriam sido equacionados e que ficaram pelo caminho, porque foram equacionados, havia investimento para se efetuar, havia investidores para efetuar esse tipo de investimento, e neste caso falo no caso do OTEC, que é aqui um caso paradigmático, uma vez que não era um polo, era mais um polo tecnológico, não era um polo empresarial, mas acabava pelo ser, porque efetivamente na altura até se falava que existiam empresas que teriam o interesse em ocupar esse polo, e uma das empresas, penso que era a Ericsson, que tinha essa pretensão, uma vez pela oferta e por aquilo que foi apresentado nesse projeto, era um projeto de interesse para essa empresa, e como essa empresa possivelmente haveria outras. Efetivamente, nós temos que respeitar as regras e aquilo que o PDM nos diz, como é óbvio, não é? Agora, não nos podemos descurar o facto da dimensão do Concelho, mas também não podemos dizer que é só o único exclusivamente pelo facto do Concelho ter um espaço geográfico e territorial diminuto que não se dariam cá outro tipo de empresas. Há outros fatores, como é óbvio, não é? E vou-lhe dar o exemplo, por exemplo, a Câmara de Odivelas tem falado muito na questão como é que lhe hei de dizer, do chamamento de empresas para o Concelho através de ações, ou seja, vou falar do caso... Exatamente, a atração de empresas era a expressão que queria dizer. Relativamente à diminuição da derrama, por exemplo, não é? Segundo aquilo que foi falado pelo município de Odivelas e pelo Sr. Presidente, dizia que as empresas, e isto foi aprovado em reunião de Câmara e Assembleia Municipal, as empresas que se deslocassem para o Concelho de Odivelas e que não despedissem pessoal ou que até contratassem pessoal, mas era uma prerrogativa que tinha que ser conjuntamente... Tenho aqui o regulamento. Tem que criar emprego. Tem que criar emprego, exatamente. Tem que se deslocar. Estas prerrogativas tinham que ser cumpridas para que a derrama, ou seja, para que as empresas fossem isentas de derrama. Ou seja, possivelmente, além dessas medidas, se a derrama fosse efetivamente diminuta para qualquer empresa que sediasse no Concelho de Odivelas e não houvesse esta concomitância de fatores, possivelmente podia ser outro aliciante para outro tipo de empresas. No entanto, eu penso que Odivelas tem um tecido empresarial em alguns polos do Concelho, e vou dar o exemplo da Paiã ou da Póvoa de Adrião, que tem grandes empresas. Odivelas tem, não são muitas, mas tem, as poucas que têm, consegue constituir um polo de empresas bastante interessantes e que dinamizam diversas áreas. Outra questão que aqui que se me coloca é o seguinte: quando fala-se muito do comércio local, e efetivamente Odivelas tem aqui uma situação, existe um exacerbado número de empresas que prestam serviços, ou seja, é a reparação automóvel, é o comércio local por si só e a restauração,
é o grosso modo do tipo de empresas que existem em Odivelas. No entanto, nós temos aqui que perceber e temos que, possivelmente, que fazer uma reflexão acerca desta temática, porque nós temos que tentar perceber qual é o impacto de ter uma grande superfície comercial em Odivelas, como o Odivelas Park, não é? Que agora tem outro nome, que é o Fashion Outlet, não é? Mas temos que ter a percepção de qual é o impacto de ter uma grande superfície comercial em Odivelas, não é? Porque uma grande superfície comercial gera, se calhar, mais emprego, porque dispõe de um conjunto de lojas naquele sítio centralizado. E provavelmente pretende atrair mais pessoas de todo lado, até porque é conhecido como o Outlet Lisboa. Certo, mas por outro lado tem o fator, possivelmente negativo, que alguns consideram negativo, de fazer com que o comércio local dentro da cidade de Odivelas se perca um pouco, porque há uma grande superfície comercial. Mas não podemos só falar do Odivelas Park, porque nós repararmos, à volta do concelho de Odivelas, temos um conjunto de superfícies comerciais gigantescas. Temos em Louros, temos duas, o Continente cá em cima. Uma linha de 8 km tens 4 grandes superfícies comerciais. Por isso, isto são situações que têm que ser avaliadas, porque a realidade evolui. O comércio local, como era entendido há uns anos atrás, não pode continuar a ser, não é? E, efetivamente, temos aqui depois este duplo polo, porque temos empresas de comércio local que empregam 4, 5, 6 pessoas, mas depois temos empresas que empregam 20, 30, 50, 100, quer dizer, não existem empresas com substância em Odivelas que possam empregar mais de 500 funcionários, isto é uma realidade, mas penso que se poderá fazer algo mais para que se consiga ter em Odivelas condições para que outro tipo de empresas consigam se estabelecer e consigam trazer outro tipo de vantagens ao concelho. Bem, Miguel Teixeira Brasil, quero também ouvir a sua opinião. O que é que está aqui em causa, o que é que tem falhado na atração do setor empresarial, de mais empresas a Odivelas? Será também a questão da falta de espaço para si a principal razão de não haver a dinamização desejada do setor empresarial no concelho? Bem, boa noite, antes de mais, boa noite a todos, boa noite a quem está a ouvir em casa. Eu penso que não. Eu penso que, evidentemente, há as circunstâncias económicas do momento, mas penso que há uma enorme incompetência e uma enorme inabilidade da Sra. Presidente da Câmara e do Vereador do Pelouro. Eu recordo que em 2006, 2005, quando estava a fazer as apresentações públicas do PDM, penso que foi em 2005, 2006, numa delas, em Famões, perguntei à Sra. Presidente da Câmara o que é que queria que o Conselho fosse daqui a 10, 20 ou 30 anos, qual era o objetivo estratégico para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento do Conselho. E a Sra. Presidente, na altura, ficou muito baralhada, hesitou, eu tive que fazer a pergunta a segunda vez, até que me respondeu qualquer coisa como: eu quero que em Odivelas se viva bem. Eu também quero que em Odivelas se viva bem. Mas o desenvolvimento económico de uma cidade, de um concelho, não passa por aí. Hoje em dia a economia, o mercado económico é um mundo muito competitivo, é um mundo muito altamente competitivo e, portanto, temos que saber muito bem o que queremos e para onde queremos ir. Mas, Miguel, nessa altura foi em 2005, e foi em 2005, já 2006. Foi há uns anos, antes desta crise. Ainda foi antes, mas isto só para lhe dizer o desnorte, a falta de sentido, de visão que tem a Sra. Presidente da Câmara quanto às questões económicas. Porque nós não podemos ir para um PDM, não podemos começar a fazer um PDM sem saber qual é o desenvolvimento económico que queremos dar uma terra. E, portanto, como não sabe qual é o objetivo estratégico para o desenvolvimento económico, não sabe fazer nada. Portanto, a premissa começa tudo a mal. Isto para lhe dizer. Só para enquadrar o posicionamento económico. Mas falta de espaço, há realmente falta de espaço, o contexto socioeconómico em Portugal influencia... É evidente que o contexto socioeconómico influencia o desempenho das atividades económicas no momento. Mas eu estava a enquadrar isto porque esta parte é importante. Porque quando vai desenhar um PDM, é aí que você, consoante o tipo de empresas, a tipologia de empresas, a aposta do Conselho, que vai alocar determinados espaços para determinado tipo de empresas. Porque você pode optar por querer ser bom em tudo. E depois é uma porcaria em tudo, porque não consegue ser bom em tudo.
Depois, ou vamos para atividades de lazer. Uma indústria de lazer, pode ser. Ou para uma indústria tecnológica. Ou para uma... Mas nós temos que saber onde é que queremos ser bons, porque nós não vamos poder ser... Pois já temos uma limitação de espaço e depois não podemos ser bons em tudo, porque é impossível sermos bons em tudo. E, portanto, havia essa necessidade. E, portanto, mas como não se sabia, e como ainda hoje ninguém naquele executivo sabe dar uma resposta a esta pergunta, e isto estava-lhe a dizer que era 2005, para ver o tempo que já passou, já vamos quase em 10 anos, e aqueles senhores ainda não aprenderam a dar esta resposta, não sabem, isto tudo tem implicações. E lembro-me, mais tarde, em 2009, quando cheguei à Assembleia Municipal e, portanto, tinha mais responsabilidades, fiz logo, não foi na primeira, foi na segunda, uma proposta para reduzir a derrama a empresas que tivessem certificado de responsabilidade social, que tivessem preocupações de certificação ambiental, que empregassem pessoas deficientes, tivessem chumbada. É um horror de uma proposta. E na altura, até perguntei se por acaso haveria um estudo que nos desse a tipologia de empresas que há no Conselho. Não havia. Não se sabia, na altura, em 2009, que tipo de empresas, qual a tipologia, número de empregados, volume de faturação, para se poder analisar para este tipo de dados com alguma objetividade. E, graças a Deus, após muitas existências, parece que, finalmente, em 2012, portanto, de 2009 a 2012, talvez tenha sido uma grande defeito em Odivelas, consegui que o vereador do Pelouro tivesse conseguido fazer alguma coisa de útil. O vereador Mário Máximo. O vereador do Pelouro. E que foi, pelo menos, termos um mapa já para desenhar. Não diz muito, mas já diz alguma coisa. Portanto, foi o trabalho que este senhor vereador deve ter conseguido fazer entre 2009 e 2012, foi-nos dar um estudo, e embora muitos tivessem contestado o estudo, já foi ótimo termos este estudo, e acho que é louvável em 3 anos conseguir este estudo. E depois temos que, penso eu, analisar para a atividade económica de 2 formas. Primeiro, para a economia tradicional, empresarial, e depois para o comércio tradicional. Acho que é o mínimo que, já que não se consegue encontrar um objetivo estratégico, temos conseguido dividir muito bem entre o setor empresarial tradicional, de empresas, e o comércio tradicional. E para ambos é preciso ter políticas concretas e saber para onde é que se vai. Porque é assim, o ter as grandes superfícies que há e que existem à volta não quer dizer que nós não consigamos também fomentar, alimentar, dinamizar o comércio local, o comércio tradicional. Aliás, o comércio tradicional hoje começa a ter, e volta a ter outra vez alguma força, porque está-se a ver certas zonas o comércio tradicional a revitalizar. Em Odivelas não se faz nada para que isso aconteça. E no setor empresarial é preciso outra tipologia de medidas, de políticas. Não basta baixar a derrama. Não basta baixar a derrama. A derrama é muito simpático que se baixa a derrama, mas não basta baixar a derrama. Tem que se baixar a derrama, tem que se ter zonas, e há em Odivelas zonas para colocar empresas. Desde logo o Marco Minas já falou numa, que é a OTEC, é uma zona onde se pode colocar empresas, imensas empresas. Tem os armazéns do Senhor Roubado, por exemplo, que continuam abandonados há não sei quantos anos, onde já foi morta uma pessoa e que nada se faz. Tem aquele espaço do além, que é um edifício monstruoso, que ninguém faz nada porque dizem que o edifício é do Espírito Santo e têm medo de se meter com o Espírito Santo, e também daria ali um bom espaço tecnológico. Tem os mercados, que poderiam ser, alguns deles, nomeadamente, por exemplo, o da Póvoa, um ninho de empresas, podia funcionar em conjunto com o mercado. Deixa-me perguntar, há espaços, não há imaginação. Já que fala de comércio local, há algum gabinete de apoio ao comerciante, por exemplo? Você, gabinetes e projetos e planos e nomes bonitos, tem tudo. Mas o resultado Mas a seu ver as coisas não funcionam. Nada funciona. E quando nós fizemos, olha, em 2009, só para lhe dar um exemplo, 2009 mesmo, em 2010, a senhora Presidente dizia, quando eu lhe avisava do desemprego que estava a subir, nós somos o 5º concelho com menos desempregados na zona metropolitana de Lisboa. E ficava muito contente com isso. Ela usa a mesma questão para a segurança. Mas ficava muito contente com isso. E eu disse, olha, há de ter um certo cuidado, porque os desempregados de Odivelas, as pessoas que moram em Odivelas,
não resultam só da atividade económica em Odivelas. Muitas delas resultam exatamente do que aqui já foi dito, de danos colaterais provocados em Lisboa, em Loures, em Sintra, em Amadora, que depois nos vêm calhar os desempregados. E por isso mais sentido faz fortalecermos o nosso tecido económico. Mas continuava. E então agora verificamos, para surpresa da senhora Presidente, mas não para minha, embora tenha tristeza, que de dezembro de 2009 até dezembro de 2012 o desemprego aumentou quase 60%, 58% em Odivelas. Agora a culpa já é de Lisboa, não é? Mas isto devia ter, e já toda a gente sabia o que é que vinha aí, e portanto devia-se ter jogado em antecipação e ter feito um conjunto de medidas e de políticas para minimizar o efeito devastador que aí vinha. E quando eu digo de 58% em Odivelas, repare que é um exagero face ao de Lisboa. Porque em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, aumentou 37%. Ou seja, 36,29%. Temos todos esses dados. Fizemos todo o trabalho. Não, mas fizemos todos. É bom sinal, é bom sinal. Mas aquela história de ser o quinto melhor na zona de Lisboa não diz nada. O que nós temos que dizer é que nós queremos ser melhores, nós não queremos ter desemprego. E, portanto, todo o comportamento e a abordagem face a este problema da senhora Presidente da Câmara e do Executivo deu nesta catástrofe. E, portanto, eles são os responsáveis. O OTEC, onde é que está o OTEC? Onde é que está o OTEC? O plano tecnológico, o parque tecnológico, estava na moda, eu sei que era do Sócrates, estava na moda. Onde é que ele está? Não há. Não há. Onde é que está o funicular? Era o funicular que ia de Odivelas para a Amadora. Iam ligar o metro, veja bem, iam ligar o metro de Odivelas ao centro comercial ao Dolce Vita Tejo. Para levar propriamente os clientes de Odivelas a fazer compras no Dolce Vita Tejo. Gastou-se dinheiro naquele estudo. Não há nem funicular, ou troller, ou lá que era aquilo. Era o Flexis. Era o Flexis, não é? Não era o Gastou-se dinheiro naquele estudo. Não, mas havia outro, que era o metro de superfície. Era tipo troller. O problema de superfície, Oeiras, Amadora, Odivelas, Loures. Mas isto já vai há muitos anos. O investidor não. O problema é que quando. Mas eu gostaria depois de falar um bocadinho com o Miguel, o tempo todo. Vamos só então aproveitar aqui, já que o Miguel, o Marco Pina e o Miguel Chara Brasil falaram no OTEC, falar também dos outros mistérios. Eu gostava de falar no OTEC. Vai falar com certeza. Dos outros mistérios, dos outros projetos mistério de Odivelas. A Odinvest e também o Odivelas às compras. São projetos que tentavam implementar aqui algum tipo de empreendedorismo. Falta o Odivelas FAM. O Odivelas FAM. Eram projetos que tentavam implementar o empreendedorismo, que custaram dinheiro, e falamos de centenas de milhares de euros, ao Concelho de Odivelas, mas que nunca se viram e não se chegaram a ver realmente, nem a serem colocados em prática. Pergunto-lhe, Rui Francisco, a propósito destes projetos, por exemplo, em relação ao Odinvest, gastou-se muito dinheiro, era na altura uma esperança para dinamizar as atividades económicas no Concelho. O que é certo é que hoje em dia não passa de um edifício completamente abandonado. Não existe neste momento. Existem as paredes. Sim, não existe ao ponto da Câmara ter acabado com a sua participação na agência. O que é certo é que se gastou muito dinheiro. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu estou de acordo com o Chara Brasil quando diz que eu não lhe chamaria inabilidade. Eu chamaria falta de visão estratégica para atacar um problema que é um problema que este e os outros concelhos atravessam, sobretudo os concelhos da periferia de Lisboa, que é entender a economia local como um polo de desenvolvimento do próprio concelho, associado ao desenvolvimento da economia local à a promoção do concelho e o desenvolvimento do próprio concelho. Eu não lhe chamaria inabilidade, como disse, chamar-lhe visão estratégica. O que há de facto é um conjunto de anúncios e um conjunto de anteprojetos e de projetos que depois, na prática, mais do que não se concretizarem,
acabam por frustrar parceiros e frustrar as populações. O OTEC é um exemplo paradigmático disso. O OTEC é um projeto com o qual, do ponto de vista daquilo que poderia contribuir para o desenvolvimento económico do Concelho, um projeto interessantíssimo. Deixa-me só fazer aqui o parênteses e explicar que o OTEC era então um polo tecnológico que fazia a ligação entre a investigação universitária e o setor empresarial. Eu acho é que o OTEC nasce da morte da Cometna, que cede os terrenos que vende os terrenos a antiga fundição. Que cede os terrenos à Lusocapital e a Lusocapital, na posse dos terrenos, tem um projeto de parceria com a Câmara, através do qual isto é uma que é parceria público-privada. Não era bem uma parceria público-privada, porque não havia a introdução de capitais públicos no OTEC, que era um projeto dinamizado por um conjunto por investidores que nunca apareceram. Isto é importante que se diga. O OTEC tinha um conjunto de valências que iam desde um polo universitário a uma indústria, chamadas as indústrias ligadas à produção do conhecimento, que funcionava como uma âncora do próprio polo universitário. Tinha depois também a incubadora de empresas, que é a única coisa que funciona no espaço e cuja avaliação está por fazer do ponto de vista da eficácia do que foi criado. Existia também um equipamento desportivo e uma zona residencial. Portanto, o OTEC tinha estas componentes todas. Aliás, eu fui convidado para ir assistir à FIL, à exposição do OTEC, promovida pelo Lusocapital. Era um investimento de rondar os 180 milhões de euros, 180 milhões de euros. 180 milhões de euros. Da Lusocapital. Da Lusocapital, com um projeto muito bem feito de uma empresa dinamarquesa, que não me recordo do nome, com uma maquete lindíssima, que dava a ideia, de facto, que era um projeto que nos ia projetar para um patamar, do ponto de vista da qualidade de vida, muito importante, não só no plano do Concelho, mas como toda a requalificação da zona e da freguesia de Famões. O problema não é... A Câmara avançou neste projeto e avançou-se dando contrapartidas importantes à Lusocapital, que era preciso e era necessário discutir. Que tem a ver com a criação de 2 centros de saúde que não fizeram, e ao mesmo tempo a Câmara colocou à disposição da Lusocapital um conjunto de terrenos importantíssimos numa zona nobre do Concelho de Odivelas, que é as Granjas Nobres, para a construção de mais um equipamento residencial. Portanto, o problema não é esse, o problema é que a Câmara tem que se defender. E a Câmara, ao fim de alguns anos, ou o projeto avança ou não avança. E não avançando, a Câmara tem que recuperar aquilo que é, de alguma forma, o domínio Porque é assim, nós sabemos que os tempos não estão... Era muito difícil. Qualquer pessoa que olhasse para aquele projeto reconheceria que era muito difícil aparecer um investidor. Teria que ser um investidor privado, naturalmente. E na área das universidades, falava-se que existia uma ou outra universidade, mas que nunca apareceu. Porque aquilo era construído por fases e por valências. Eu recordo-me, acompanhei Vamos lá ver, o investidor era a Lusocapital. Não, a Lusocapital é detentora do terreno. Entendamos em relação a isto. Os investidores seriam um conjunto de parceiros. Existiria um investidor para a área académica, que construiria a faculdade, existiria outro para o setor residencial. Não, a desportiva estava ligada à parte académica, à universidade. Existia a incubadora de empresas e o desenvolvimento ali de um pequeno polo empresarial que, aproveitando das sinergias criadas entre a faculdade, que teria que ser uma faculdade virada para o desenvolvimento, investigação e tecnologia, isto no papel funciona tudo muito bem, num clima em que os investidores apareçam a injetar dinheiro. A Lusocapital, mesmo assim, gozou de um conjunto de benesses que a Câmara lhe deu como incentivo, com os quais o meu partido e eu nos opusemos em concreto, como foi a construção. Não nos opusemos naturalmente à construção dos centros de saúde, opusemos que fosse uma responsabilidade da Lusocapital a construção dos centros de saúde, estou a falar do de Famões e o da Ramada, como se recordam, porque em contrapartida a Câmara cede um conjunto de terrenos valiosíssimos em Odivelas, na parte norte da Ramada, que são as Granjas Novas, terrenos destinados a equipamento de acordo ainda com o PDL. Eu recordo as palavras do Presidente da Lusocapital, José Gil Antunes, que na altura, em 2009, dizia que este projeto, o OTEC, seria o primeiro e único projeto em Portugal vocacionado para receber investigação universitária. Mas ouça, Madalena. Portanto, havia uma concretização, pelo menos da ideia. Em 2009, já o projeto estava parado há 2 anos.
Porque este projeto é anterior a 2009. Este projeto data do início do mandato do... Seria para estar concluído em 2013. Pois, obviamente que esse projeto não verá a luz do dia, sobretudo no clima económico que nós vivemos. O que nós temos que ter, então, é, com a luz ao capital neste momento, soluções para a rentabilização daquele território, dentro daquilo que disse o Xará muito bem, porque é assim, os diagnósticos todos temos, não é? Do que se trata agora e porque durante muitos anos muito pouco foi feito em torno disto, e a derrama já, nós no Executivo já aprovamos a isenção da derrama há 3 anos consecutivos, não é? Bom, e eu no Executivo já perguntei vários... Derrama. Isenção de que derrama? A derrama para empresas que se instalem no Conselho e que provem ser as geradoras de empregabilidade. Nesta já nem é X postos, basta criarem... Se eu só numa zona circunscrita da área histórica de Odivelas. Não, esse é outro projeto. Esse é outro projeto. Esse é um alargamento da isenção da derrama. E para além disto, o que é importante é, como já aqui foi dito, nós precisamos, para a revitalização do tecido económico no Concelho de Odivelas, neste momento, de medidas de choque. Nós não podemos continuar com este faz que não faz, com estas visitas às empresas, que são importantes porque dão a ideia de que estamos a acompanhar e que estamos interessados, mas que depois na prática não concretizam nada. Portanto, intitula isso como o faz que não faz. É o faz o que querem, porque podem fazer mais. O Executivo pode fazer mais. E olha, eu dou-lhe algum exemplo. Nós temos... no turismo, por exemplo, nós temos potencialidades turísticas no Concelho que temos que já aproveitar. aqui falamos num programa recente. Mas o turismo no Concelho de Odivelas não pode ser só uma marmelada branca. Acho que não. Já aqui falamos, estou a dizer. E ligado à questão do turismo, está outra âncora que é a hotelaria. Odivelas não tem uma unidade hoteleira. Dos concelhos vizinhos, Odivelas não tem uma unidade hoteleira. Deixa-me então agora dar a palavra ao António Ramos. Só para concluir, porque se falou aqui das grandes superfícies. E esta é de facto uma Ainda vai falar mais sobre isto. Não, mas porque sobre isto das grandes superfícies pretendo dizer apenas o seguinte. O problema não é existirem grandes superfícies. É óbvio que nós sofremos no Concelho de Odivelas de um sufoco de grandes superfícies, porque, como disse, no raio de 8, 10 km existem 4 grandes superfícies. O problema é que quando, por exemplo, a Câmara Municipal delibera com os votos contra da CDU a abertura das grandes superfícies, sobretudo do hipermercado, ao domingo à tarde, aí está claramente a colocar numa situação de concorrência desleal relativamente ao comércio tradicional. E isso é que não pode nunca ser feito. Mas isso permita-me que lhe diga, é assim por todo o país. Pois, mas ou nós afirmamos a diferença e a defesa do comércio tradicional local, e, portanto, temos que afastar daquilo que é concorrencialmente desleal, deixa-me passar o termo que é muito forte, aquilo que pode ser punitivo em relação à travessa comercial, ou então embarcamos nisto e fazemos o que os outros fazem. É uma questão de opção. António Ramos, as palavras aqui de Rui Francisco é que existe uma política do faz que não faz na dinamização económica de Odivelas. Obviamente que não concorda com esta expressão e eu quero que me diga porquê. Possivelmente, não só na dinamização económica, possivelmente para outras áreas é o faz que não faz, mas isso a gente tem que situar em cada um. Mas permita-me que volte atrás um bocadinho. Miguel, incompetência e inabilidade. Se alguém naquela Câmara, se alguém naquele Conselho, alguém está a sobressair pela sua competência, é a Presidente Susana Amador. Eu compreendo, o Miguel é um líder partidário, portanto tem que vir aqui e atacar as pessoas. O OTEC é um ótimo projeto, como já disse o Rui Francisco, não avançou porque, entretanto, a Luz ao Capital, a empresa privada, foi à falência. Agora... Foi à falência exatamente quando? Não sei dizer. Mas neste país, período, Helena, 2009, neste país, nós estamos habituados a que as grandes empresas queiram viver à conta do Estado, e têm vivido. Possivelmente a Luz ao Capital que também quereria sobressair e ir vivendo à conta de Odivelas. Possivelmente poderia acontecer isso, e Odivelas pôs fim àquilo. Criação de emprego. Volto ao que mas Miguel deixa-me disse. perguntar-lhe, a Câmara tentou de alguma forma arranjar outro tipo de promotor, outro tipo de... Não, era competência da Luz ao Capital. A Câmara não tinha que se meter nisso. A responsabilidade daquela construção do OTEC era da Luz ao Capital, que teria que arranjar dinheiro ou investidores. Este não era o papel da Câmara, nem tem que ser.
Mas acho que não foi denunciado o protocolo com luz ao capital. Ouvi falar do Miguel nos armas de Sorrobato, nos Borda Além, Isto são edifícios privados que a Câmara não tem dinheiro para comprar. Porque a situação a nível do país está, como todos nós sabemos, terrível. O desemprego está terrível, Miguel. Não é competência da autarquia desenvolver políticas de crescimento económico. Não, de criação de emprego. A criação de emprego deve ser desenvolvida pelo Governo Central e aí sabemos de quem é a culpa. Porque o desemprego... Conhece o Conselho de Oeiras? O desemprego é um problema nacional. É um problema nacional. Há muito desemprego em Oeiras também. O desemprego é um problema nacional. Quem é que estruturou Oeiras? E o governo é que tem que criar políticas de criação de emprego. Naturalmente, as autarquias têm a obrigação de também dar alguns incentivos. Falámos na derrama. Foi um ótimo incentivo. Que criou em 2011 118 postos de trabalho e criou em 2012 25 postos de trabalho. Que é a derrama? Sim. A derrama criou. A isenção de derrama criou. Em 2011. São os empregados da derrama esses? Não. Foram postos de trabalho que foram criados com isenção. Eu já fiz estes dados e não nos deram, mas ainda bem que alguém... 25 postos de trabalho em 2012. É que eu na Câmara já... Porque se não fosse a derrama, os funcionários não existiam. Continuemos a ouvir. Ó Miguel, eu aqui há dias não necessitaste que fosse o vereador Marcos Vaz para dar estes números, pediste-me e eu indiquei-te o site da Câmara onde estão estes dados todos. Portanto, mas isso é uma vergonha. Os dados estão no site, nós é que temos que ir lá buscá-los. Isso é uma vergonha. Não, é mentira. É uma mentira. Desculpa, é uma mentira. É uma falta de... É uma pouca vergonha. Há um ano, há 2 anos, que nos foi indicado o site onde são estes dados, estavam todos. Há quantos? Ou o ano passado ou há 2 anos. Como há 2 anos, isto é dezembro de 2012. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não, os da derrama não, estou a falar naqueles dados. António Ramos, estava a referir-se aos edifícios que são de particulares e que a Câmara neste momento não tem dinheiro para adquirir, mas há, por exemplo, o caso da Odinvest. Deixe-me falar agora da Odinvest, que foi um projeto que teve uma estrutura, ou que ainda tem uma estrutura e acabou antes de começar. Porque se detectou que a Luz ao Capital não tinha meios para avançar. A Odinvest não era só a relação com a Luz ao Capital. A Odinvest tinha uma responsabilidade muito grande naquilo que era, na altura, a candidatura a fundos comunitários através do projeto Finícia, que também foi uma coisa que hoje não sabemos que pequenas empresas gozaram do microcrédito através desse projeto. E a Odinvest, como agência empresarial local, que é assim que é designada, serviria também para, no relacionamento com a banca através do microcrédito, lembro que na altura associaram-se 2 ou 3 instituições bancárias, só que o crédito às micro, pequenas e médias empresas, hoje o fator de risco é maior. Mas a concessão do crédito em si não está muito melhor hoje do que era já há 3 ou 4 anos António atrás. Ramos, a Câmara investiu neste projeto centenas de milhares de euros. Não sei se foram centenas. Centenas de milhares de euros. Como parceiro que era da Luz ao Capital, tinha que investir algum. Não sei dizer quanto. E não havia garantias que o projeto... Começam-se projetos e sem garantias de que os projetos serão concluídos, que irão resultar... creio ser verdade que parte dos terrenos da Cometan foram recuperados. Aí, possivelmente, algum do dinheiro foi investido nessa recuperação. Existe lá um edifício, foi construído. E destruído. É verdade, porque o edifício está completamente ao abandono e vandalizado e sem janelas. De resto, a TVL fez reportagem, aliás, ainda a Odivelas TV, na altura, fez reportagem sobre isso e as imagens da Luz ao Capital, não da Câmara. Não queiram culpar a Câmara. A Câmara investiu dinheiro, portanto, a culpa deverá ter. Fez-me uma pergunta que foi... Desculpa lá, agora respondi ao Miguel. Já lhe fiz várias, mas em relação à Odinvest, porquê é que estes projetos são autênticos mistérios ou autênticos fantasmas? Deixaram de ter... Neste país, neste momento, com esta situação, deixou de haver dinheiro para as empresas. As empresas não são financiadas. E, aliás, repare, qualquer empresário se queixa que neste momento a banca não financia nada. Pequenos financiamentos não são, quanto mais financiamentos dessa grandeza.
Mas não houve A gente sabe estudos na isso. altura que dessem à Câmara garantia de que estes projetos eram necessários e que... Minha amiga não estava na Câmara nesta altura de não lhe sei responder. Eu tenho a minha vida particular numa empresa privada, não sou funcionário público, dedico algum tempo à Câmara, portanto não lhe posso responder que não sei. Aí terão que entrevistar outra pessoa que tivesse... A questão em relação ao Odinvest foi que a Câmara decidiu intervir de uma forma que podia... O tipo de intervenção que a Câmara fez no Odinvest foi participar na constituição de uma agência, podia não tê-lo feito. Porque os projetos com participação estavam criados e era perfeitamente possível, na altura, as empresas candidatarem-se a fundos comunitários para o acesso ao microcrédito sem a ajuda da Câmara. A Câmara quis emprestar, de alguma forma, o seu know-how, que é muito pouco nesta área, temos que reconhecer isso, que é muito pouco nesta área, criando essa empresa. Porque estava subjacente, e nós não nos podemos esquecer disto, não podemos dissociar o Odinvest do projeto OTEC. Atenção, porque eles foram criados concomitantemente e um para servir o outro. Agora, não posso concordar com o António Ramos quando diz que a Câmara, em alguns domínios, não pode fazer nada porque é culpa do luso-capital. A Câmara ainda tem um terreno comprometido com a luso-capital. E a Câmara tem que olhar para o seu território e ver o investimento resultou, não resultou, cativa-se, vamos partir para outra. Vamos, olha, porque isso acontece um bocado com os terrenos expectantes, que há urbanizadores que estão há 10 anos para entregar os projetos, mas como não têm dinheiro, os terrenos vão ficando por lá. E a Câmara tem que ter um olhar sobre este fenómeno de assunção da sua responsabilidade, que é a gestão do território, porque o território parte do território pode ser privado, não é? Mas a gestão do território como todo tem que ser a Câmara a assumir e tem que ter uma perspectiva, Tem uma estratégia, uma estratégia e de facto a Câmara em alguns momentos, em alguns projetos, tem, como se costuma dizer, não é, na linguagem futebolística, chegar-se à frente e exigir dos promotores. Ter uma política de exigência, e tem que ter garantias. É isso que também faz. Muito bem, Marco Pina, para além de projetos com território, projetos físicos, assim podemos dizer, também há um projeto virtual, o Odivelas às Compras. Conhece este projeto? Conheço. É virtual? Podemos ainda exatamente, aceder ao site do Odivelas às Compras, mas vamos encontrar um site perfeitamente desatualizado, um site que foi atualizado pela última vez em setembro de 2012. É mais um mistério para resolver. E que já esteve inativo durante algum tempo também. É mais um mistério para resolver, Por exemplo, na Câmara de Odivelas. Eu não sei se é um mistério, agora é assim. Sei é que isto é. Lá está, eu gosto de me basear em factos reais e a realidade diz-me o seguinte: é que Odivelas, às vezes, ou por vezes, fazem-se investimentos e esses investimentos são investimentos que não têm sequência prática. E neste caso do Odivelas às Compras é um desses casos. Ter-se investido aqui 50 mil euros. Cerca de entre 35 a 50 mil euros. 35 mil euros são os números oficiais que a Presidente Susana Amador apresenta. Mas havia mais 15 mil fundo perdido, penso eu. Exatamente. Sim, exatamente. Que nos levam aos 50 mil. Lá está aqui, a Câmara, eu não vou pôr na cabeça das pessoas que equacionaram este projeto, não é? Mas possivelmente verificaram que queriam ter uma plataforma para divulgar o comércio local em Odivelas e investiram um montante nesse mecanismo que permitia divulgar. Agora é assim, eu penso que quando se equaciona um projeto, esse projeto primeiro tem que ser avaliado, não é? Tem que se tratar da sua implementação e as fases da sua implementação, tem que se ver a lá longo e ver quais são os objetivos que nós queremos atingir com esse tipo de projeto, que é para depois não corrermos o risco de, passado algum tempo, não sabemos bem o que é que lhe devemos fazer e o dinheiro já está investido a priori. Por isso é o que lhe digo. Efetivamente, este projeto foi um projeto que ficou pelo caminho, como outros que sucederam. Eu, há pouco tempo, por acaso, há cerca de um mês, quando foi suscitado este assunto para abordarmos no programa, tentei aceder ao site e não consegui aceder ao site sequer. Mais tarde já tentei aceder ao site e o site efetivamente está em funcionamento só com uma homepage onde não é possível fazer qualquer tipo de funcionalidade. Ou seja, isto reflete que este investimento que foi feito para este tipo de projeto não surtiu qualquer efeito e isto é uma realidade e tem que ser dito. Há pouco falávamos noutro tipo de projetos e eu vou avançar com aquele projeto que há pouco estava a falar, que era o do Odivelas FAM. O Odivelas FAM era um projeto que tinha aqui uma parceria entre a Câmara de Odivelas,
uma parceria, entre aspas, o IAPMEI e o Banco Espírito Santo, onde eram concedidas linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, em Odivelas. Lembro perfeitamente, porque estive na apresentação deste projeto não quero cometer nenhum erro, mas entre o princípio de 2010, penso eu, foi quando foi a apresentação deste projeto. Este projeto foi apresentado com muita pompa e circunstância, efetivamente, mas não teve sequência também. Lá está. É o que eu digo, eu gostaria de ver os projetos, porque eu não estou a dizer que o projeto não faz sentido, se calhar faz todo o sentido que aconteçam projetos destes. Agora, faz tanto sentido que aconteçam, como faz tanto sentido que eles tenham sequência prática, porque se não tiverem sequência, as empresas que podem usufruir deste tipo de projetos não vão usufruir, são feitos alguns investimentos, quer na concessão de brochuras, quer em tudo o que diz respeito à concessão deste tipo de mecanismos, e depois não há sequência prática, que é o que se pretende. Mas, Marco Pina, desculpe-me perguntar, mas não conheço de todo o Odivelas FAM, qual era o objetivo? O objetivo era a concessão de linhas de crédito para a compra de equipamentos, para equipamentos de pequenas e médias empresas. E foi quando anunciado esse projeto? Eu penso que, não quero cometer nenhuma imprecisão, mas penso que foi em 2010. Penso que foi em 2010. Marco Pina, desculpe-me lá, mas isso vem no seguimento daquilo que ele diz, que cada vez mais as instituições bancárias estão a dificultar o crédito. Cada vez mais. Certo, mas quando há um apoio estatal do IAPMEI, quando há um conjunto de situações que são articuladas e que são contratualizadas, entre aspas, entre os vários parceiros, normalmente tem que se dar sequência a esse tipo de situações. António, não podemos estar a criar... É uma característica comum a todos estes projetos, haver a intervenção do IAPMEI e haver financiamento a pequenas e médias empresas. Houve grandes cortes em todos estes programas do governo, dos diversos governos. Houve grandes cortes. Possivelmente foi o caso. Eu não estou a dizer que não, mas em 2010 eu não lhe estou a dizer que não, nem que isto não arrancou por culpa da ABCOD. Eu digo-lhe o seguinte, eu falo da questão prática e ponho-me do lado das pessoas que têm este tipo de mecanismos para ter à sua disposição. Porque, lá está, o Rui há pouco estava a dizer, e com toda a razão, com aquilo que eu me bato e que me preocupa é que não podemos estar a criar expectativas nas pessoas que depois são goradas logo de seguida, porque os projetos não têm sequência. Agora, se efetivamente foi por falta de algum tipo de cautela da Câmara Municipal de Odivelas ou por falta de pensamento estratégico, não lhe sei dizer, mas o que é certo e que é real é que este tipo de mecanismos deixaram de estar à disposição das pessoas para as quais eles foram criados. Mas terá havido empresas que chegaram a ser financiadas ou nem isso? Não tenho, pelo FAM Odivelas não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Sei que foi um projeto que foi muito divulgado na altura, mas depois deixei de ouvir falar nele e ficou-se como outros. A questão é que, agora, eu queria também já derivar para outra situação. Eu penso que a Odivelas, lá está, a Câmara de Odivelas comete algum tipo de erros, como também já aqui referi em outros programas, que é a falta de divulgação de algumas situações. Odivelas divulga pouco aquilo que faz bem. Odivelas tem uma panóplia de situações que podia divulgar, porque tem coisas boas no Conselho, tem empresas de referência no Conselho, e podíamos aproveitar para divulgar o que bem se faz no Conselho. Aquela questão, como se fala, do setor alimentar da Pontinha, em que o chocolate que é produzido na Pontinha vai munir tudo o que é o Festival Internacional do Chocolate de Óbidos, que é produzido na Pontinha. Mas, Marco Pina, se não é divulgado, é meio caminho andado para os projetos não crescerem. Mas eu digo que se não são divulgadas as próprias ações, ou que no outro programa que falámos na Agenda Cultural da Câmara, se não são divulgados de forma competente as ações da Câmara, que são situações que competem à própria autarquia, como é que são divulgadas também de uma forma competente, como se pretende, a questão que está ligada ao tecido empresarial de Odivelas? Também não o são. É assim, eu ouvi em tempos que iria ser feita uma mostra das empresas de Odivelas. Eu penso que era todo o interesse que efetivamente esta mostra se efetuasse, se realizasse. Mas o que é certo é que não é concretizada. O que é certo é que até agora ainda não vi. E era todo o interesse que se... É assim, eu não sei, porque eu não queria estar aqui a cometer nenhum tipo de demagogia, quando há pouco falávamos no OTEC. Eu sei perfeitamente, não posso estar a dizer que o OTEC que era para ser feita à força e vamos lá meia bola e força para a frente, porque isto não é assim que as coisas se realizam. Efetivamente nós temos de saber avaliar as situações e temos de saber avaliar que a realidade económico-financeira do país em 2009 não é a mesma que agora, não é? Agora, ao mesmo tempo que temos de fazer esta avaliação, temos também a avaliar que tipo de situações criámos quando divulgámos um projeto que iria ser de grande relevo municipal e quando o divulgamos como se fosse a última Coca-Cola do deserto, passa a expressão, não é? E de um momento para o outro, estas situações são goradas por um argumento ou por outro ainda, sem que haja
Aqui O problema é que não é uma, são 4 mais ou menos na mesma são altura. vários, por isso é que eu digo que Pelo menos há 4. muitas situações, nós somos pródigos em conceber projetos, mas da mesma forma que somos pródigos em conceber projetos, também somos pródigos a que eles não tenham sequência para além do papel. E era importante que se desse sequência a este tipo de mecanismos. Miguel Chara Brasil, sei que já está inquieto para poder intervir sobre estas matérias, Odinvest, Odtec, Odivelas Fame, Odivelas às Compras. Estava há pouco a dizer-me que ainda são mais projetos, mais ou menos na mesma altura, que a Câmara não chegou a concretizar. Mas afinal, o que é que está a falhar aqui? Os projetos são começados e depois a desculpa é que há um contexto económico que não permite a sua concretização. Não houve aqui um estudo que pudesse oferecer garantias ao investimento? Bem, eu começo por dizer que realmente a doutora Susana Amador está a sobressair no Conselho, porque realmente alguém que consegue em 4 anos aumentar o desemprego em 58% Ela que está aumenta, claramente ela que aumenta o desemprego. a sobressair no panorama e é um galardão, acho que é um Ela cartão que de visita, aumenta. olha, 58% de desemprego em 4 anos. Gostar? É um Daqui a cartão de pouco visita estás a dizer ótimo. que é ela que aumenta os impostos. Também é. Partido dos Também contribuintes. é. É o Partido dos Também contribuintes. é, não o se IMI esqueça e as disso. taxas municipais também é ela. Mas, de Ainda qualquer bem que das falas no maneiras, IMI, não quero não é falar no ela, IMI. até és tu que Quero és tu falar que no aprovas IMI. em Assembleia Municipal. Já lhe dou a palavra. De qualquer das maneiras, e ainda voltando um bocado, evidentemente que o Governo e o Poder Central têm toda a responsabilidade e têm muita na conjectura nacional da economia. Agora, eu olho para Oeiras. Eu olho para Cascais. Agora são casos Mas muito estás a falar em Oeiras ou no Exaltivo? Aliás, Oeiras é um exemplo de empreendedorismo. Cascais, deixa-me só. Eu olho para Cascais, mais até Oeiras. É exatamente. É isso que eu queria falar do DNA. O DNA é um caso. E vejo uma estrutura de apoio à criação de novas empresas. Eu vou a Lisboa, O DNA é um também é projeto- socialista, O DNA é um projeto bastante interessante. e vê-se criação de ninhos e de incubadoras de empresas. Mas já aqui se falou que dinamiza. há alguma limitação de espaço em Odivelas, não será essa a razão? Podem bater a areia que quiserem para os olhos. Para fazer Eu situações aceito megalómanas, aquilo com que certeza que deve quiserem. haver, com o espaço é Agora, diminuto. Você conhece o terreno da Comete, é enorme, portanto não é que o DNA não tem uma área por aí além. O DNA não é uma área em si, o DNA não é por aí além, não é? Tem a ver com o tipo de atividades E com as mecânicas, e com as networks, e com as ligações às universidades, e ao tecido empresarial que se cria, não é? Nós temos de saber Agora, aquilo que a questão que está aqui é outra. É que faz-se muitas propostas, faz-se muitas promessas para a fotografia. Para o show-off eleitoral, para as eleições. E depois borrega, mas borrega com uma agravante ainda maior. É que mete dinheiro, investe dinheiro em estudos e não se saca aos parceiros garantias bancárias, garantias objetivas, porque isto tudo carece e qualquer empresa que se proponha a negociar um investimento desta dimensão e, por exemplo, a Luso Capital estava a negociar isto com bancos, nomeadamente com a BCP e com a Caixa Geral de Depósitos, tem capacidade financeira, ou se não tem, estamos muito mal, para dar garantias reais. Mas será que essas garantias não foram dadas? Não de uma houveram, forma lícita ou não houveram ilícita? porque já tinham sido acionadas. Penso eu, claro, Não. como você Não sabemos. vai ter o mesmo problema com o Sporting. Você vai ter o mesmo problema, escreva isso, com o Sporting. O Sporting Não é deu. eu, não somos nós. O Sporting, a Câmara. Nós, A Câmara. demoramos a Porque o avisar. Sporting não deu garantias reais nenhumas. E nós, quando estamos a negociar coisas desta dimensão, até na área empresarial, quando nós temos alguma. pedimos garantias. Mas ainda aqui, a tudo isto, e voltando aqui onde você queria chegar, eu acho que ainda há outro problema. O Executivo pensa que sabe fazer tudo e que não quer ouvir ninguém. Isto é grave. Para já porque não lhe permite ouvir opiniões que podem ser disparatadas, mas de outros lados, como não consegue depois criar consensos. Isto é grave. Eu vou-lhe dar um exemplo.
Em 2010 eu participei num grupo de trabalho que fez um projeto para a revitalização e dinamização do comércio local, que fez mais de 100 propostas, ok? E foi apresentado em Assembleia Municipal. Só para o comércio local. Passava por criar eventos sazonais ligados à cultura e às tradições do concelho, como pegar o Dom Dinis no salão e nas lavadeiras, na Escola Agrícola da Pontinha, e começar a dinamizar toda essa atividade, criar programas diferenciados com capacidade para atrair turistas. Por exemplo, no Natal não vale a pena pormos umas luzinhas no meio da Avenida Dom Dinis, temos que arranjar algo diferente que seja capaz de atrair os odivelenses e até pessoas de fora. Por exemplo, para a Páscoa. Portanto, acha que há falta de imaginação? Não, pior, falta de quem mas nós pense? fizemos esta cartões de fidelização, olha, propusemos um portal para o comércio local. E todas estas propostas, o que nós propusemos foi criar-se um grupo de estudo para estudar estas propostas. Sabe qual foi a resposta? Foi chumbada, não precisamos para nada. E depois vamos ver que começam a copiar uma por uma. Mas foi chumbada por causa dos conflitos Não entre os partidos políticos. não é mau, é péssimo. Mas não é por copiarem, é porque copiam, não sabem fazer e estragam as ideias. Porque o Odivelas às compras, o portal até faz todo o sentido que haja um portal, que haja uma dinamização. Agora, quem é que conhece, para além da funcionalidade que ele tem, quem é que conhece o Odivelas vai às compras? Mas se não funciona, também não vale a pena as pessoas conhecerem. Mas faz sentido. Mas já lá foram gastos 50 mil. Mas faz sentido Pois, gastar esse dinheiro. é que é o problema. Onde é que se gasta o dinheiro? É a fazer o portal ou a divulgar o portal. Você, se calhar, com uma simples página do Facebook, consegue dinamizar mais o comércio local do que um portal que custa 50 mil euros. Mas, ó Na Miguel, página- há aqui na página desleixo, digital da Câmara, por acha que exemplo. há aqui desleixo problema das por não se plataformas pensar online nessas é pequenas esse, coisas está desatualizado, já Já ninguém vai. que são pequenas e que teriam toda a razão de ser Ouça, neste contexto, por exemplo, criar uma página no Facebook para implementar... Eu já lhe disse que acho que a doutora Susana Amador e o vereador deste Ploro, nesta área, são incompetentes. Portanto, tem uma incompetência total. E a economia, o mercado, a economia hoje em dia é altamente competitiva. Competir hoje em dia, por exemplo, com a Câmara de Óbidos é difícil. E Óbidos se revela que nós somos a cidade que estamos mais perto do Marquês de Pombal e Óbidos está a 100. Mas é difícil. Competir com Loures também é difícil. Agora, nós temos que ter capacidade. E para termos capacidade, temos que ser bons naquilo que fazemos e só nos conseguimos distinguir e atrair alguém se fizermos bem. Fazer as coisas Temos que construir uma vantagem competitiva. Há um erro de concepção que nós teimamos em lavar. A Câmara Municipal, esta ou outra Câmara, não se devem substituir aos agentes económicos. Devem criar condições objetivas para que eles possam, no mercado competitivo, sobreviver. Do que se trata é sobreviver e serem geradores de riqueza. E quando digo geradores de riqueza é serem entidades empregadoras. Então acha que a Câmara tem tentado por esse meio? Não, de todo. De todo. Mas isso já foi aqui referido. E isto transporta-nos para uma linha de raciocínio que é o diagnóstico está feito, a percepção do que tem sido feito cabe a cada um de nós, mas é importante que resultem daqui propostas, daqui deste debate não tanto, mas que os atores políticos tenham propostas em concreto, porque é preciso, há muito que fazer nesta área. O Charles Brasil falava há pouco do grupo de trabalho que foi constituído. Este Conselho tem criado conselhos consultivos e conselhos municipais com um conjunto de coisas e mais um par de Qual grupo de trabalho? O grupo de trabalho que tu falaste que elaborou... Da Assembleia Municipal particular. Sim. Foi de CDS. Mas não é disso que eu estou... Não foi mas CDS. eu estou a dizer isto porque é importante que a Câmara, também neste domínio, tenha um parceiro de planeamento. Tenha um parceiro que ajude. Tenha um parceiro que construa bases sólidas para a dinamização do projeto de fortalecimento do tecido económico. Mas para isso era preciso procurar um parceiro. Não, para isso e saber escolher um parceiro. Para isso é preciso uma coisa tão simples. E vamos objetivar as coisas. É necessário criar no Conselho de Odivelas
com um nível de responsabilidades muito bem definidas, um Conselho Municipal de Pequenas e Médias Empresas. Isto é fundamental. Aquelas pessoas não têm com quem falar. O gabinete de apoio. Epá, o gabinete de apoio pode resultar da estrutura da Câmara. Agora, um Conselho, eu chamo-lhe Conselho Municipal, podem chamar outra coisa qualquer, e o Conselho Municipal das Pequenas e Médias Empresas não tem enquadramento jurídico à luz do nosso ordenamento, não é como o Conselho Municipal da Juventude ou como o Conselho Municipal da Educação. É um órgão consultivo da Câmara. E a partir daqui, passarmos de facto, com o respeito pela heterogeneidade que existe no tecido económico do Conselho, porque existe, e o Char falava há pouco, vamos separar aquilo que é a restauração e o comércio tradicional, o pequeno comércio, o comércio tradicional, daquilo que é o outro tipo de empresas, as empresas que sejam as indústrias, que seja a construção civil. Isto é importante fazer. E é importante fazer na perspectiva de o que é que estes precisam e o que é que estes precisam. Naturalmente, que se falarmos em relação ao comércio tradicional, a criação de focos de vivência, sobretudo dentro da cidade, Sociais, de vida social. que atraiam pessoas para o interior da cidade e que possam ir ao comércio tradicional, é fundamental. A criação de centralidades culturais dentro das freguesias é um aporte fundamental para o comércio tradicional. Não tenhamos dúvidas que, e conselhos têm apostado nisso, Lisboa aposta muito nisso, que é o comércio tradicional em Lisboa já tinha morrido todo se não existisse, para além da tradição histórica que é ir à Baixa fazer compras, a dinamização de um conjunto de atividades que atraia pessoas de facto. E isto foi falado há algum tempo. Nós em Odivelas temos um exemplo paradigmático, que é o mercado de Odivelas. O mercado de Odivelas situa-se no coração de Odivelas. Essa é a promessa. Situa-se no coração de Odivelas e conflui ali com uma artéria fundamental do comércio em Odivelas, que é a Rua Dom Dinis, a Avenida Dom Dinis. O projeto para o mercado de Odivelas já existiu, só que não viu a luz do dia. Não viu a luz do dia. E eu estou em condições de dizer que analisei ao pormenor o projeto. Era um projeto que, do ponto de vista da modernidade, aportava coisas importantes e significativas. Só que foi mais um projeto que não viu a luz do dia. E não viu a luz do dia, não é... porque fala-se na falta de liquidez da banca e também se pode falar na falta de dinheiro dos municípios. Mas quando há falta de dinheiro nos municípios, o que há é que priorizar. Nós temos que ter as prioridades muito bem definidas. E isto remete-nos para a questão que falámos há bocado. A Helena falou de um conjunto de megaprojetos. Não houve, ultimamente, projeto concretizado e mais anunciado que o pavilhão multiusos de Odivelas, que constituía, tal como foi anunciado, um contributo importantíssimo para o desenvolvimento económico na cidade de Odivelas. Hoje, constata-se que não só houve um estudo, não houve um estudo de viabilidade económica para aquilo, a gente sabe todos que não houve, e isto é assumido pela Câmara, que foi feito com um investimento recorrendo a uma parceria público-privada que vai pagar, que Odivelas vai pagar 4 vezes mais o custo do pavilhão, também já sabe, diz que por falta de capacidade de recurso ao crédito. O Rui é sócio do Sporting 2 vezes. Mas a questão, mas a questão aqui é esta, é que um projeto que era apresentado e que está a custar cerca de 100 mil euros por mês à Câmara Municipal e que foi apresentado como um polo dinamizador da atividade económica na cidade de Odivelas e no Concelho, não está a resultar. E eu desafio qualquer pessoa a dizer-me a mim em que medida é que o conjunto de realizações ali feitas no pavilhão, pela sua cadência, não é? Porque se estamos a falar de um equipamento tipo Sala Tejo, que tem uma programação semanal, com feedback financeiro que sustenta a Sala Tejo, é uma coisa, mas nós não conseguimos fazer isso no pavilhão multiusos e nunca conseguiríamos. E isto remete-nos para a origem do problema. É fazer este equipamento sem estudo de viabilidade económica não nos parece acertado, sobretudo quando ele foi feito com recurso a uma parceria público-privada e hoje o que está em cima da mesa muito no país é a discussão em torno das parcerias público-privadas e como eles têm levado o dinheiro dos contribuintes. É que o privado não arrisca nada.
António Ramos, pelas opiniões que ouvimos, que já ouvimos aqui, há um balanço claramente negativo em relação ao trabalho da Câmara Municipal de Odivelas. Permita-me discordar. Em relação à economia, à dinamização Os temas económica. que vieram a debate foram só aqueles que interessavam que viessem, aqueles menos. Mas que eu dou-lhe a palavra, chame os temas de Falámos debate que em dois ou acha... três temas. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, antes de entrar noutra. Portal às Compras nasce de uma parceria com uma associação de comerciantes. Eles próprios... Odivelas às Compras. Exatamente. Eles próprios reconhecem hoje que tem que ser melhorado. Eles próprios reconhecem, nem todos os programas, nem todas as ações... Melhorado não, tem que funcionar. Tem que não ser funciona. melhorado. Tem que ser melhorado para funcionar como deve ser. Odivelas às Compras. Deixa-me falar agora de outras coisas. Medidas de apoio. Falámos na derrama. Aos pequenos comerciantes. Falámos na derrama. Odivelas desceu as taxas de IMI. Uma medida de apoio aos comerciantes. Há bocado falou-se aqui no desemprego, área metropolitana de Lisboa. Quais foram os municípios que baixaram as taxas de IMI? Analisem e depois digam. Eu posso lhe dizer, foram quase todos. Foram quase todos, na área metropolitana de Lisboa. Rui Foram Francisco, quase todos menos da CDU. Mas temos Não. Quase todos menos da CDU. Isso não é verdade. Pois Isso não, que está a pois dizer é não. uma falácia. Isso é aquilo Não que é. querem. Pronto. Vou continuar a dizer, não é? Hoje em Podem dia, o pagamento de algumas taxas na Câmara Municipal são pagas a prestações. É mais uma medida de apoio a pequenos comerciantes. Mas depois vamos a outros programas de apoio. Falámos há bocadinho do comércio local. O que é a reabilitação do centro histórico de Odivelas, se não uma medida de grande apoio ao comércio Mas local? é uma reabilitação que está a acontecer Está a ainda muito acontecer. lentamente e muito parcialmente. O que é a regeneração que se fez na vertente sul? O que é? Se não medida de grandes apoio naquela zona grande do Val do Forno, na vertente sul. Medidas de apoio, porque há ali muitos pequenos empresários. Está a falar do quê? Do Campo de Santa Maria, do Centro Cívico? Estou a falar, por exemplo, no Largo da Saudade, estou a falar ali no Centro Local de Apoio de Integração Urbana, no Polo Cívico e Comunitário de Val do Forno, no Largo da Saudade, que foi todo requalificado, no Parque Infantil, animações locais de parcerias. Mas veja lá que nem todos esses projetos estão concluídos. Estão em 84%. Só há um que vai estar concluído, só foi concluído agora. O das Praças das Culturas não está. 84% é o Pôr Lisboa. 84% está concluído. O Centro Cívico é aquilo que está concluído. 84%. É o único. A Bienal É o único, das Culturas Lusófonas não é importante. Não me falo nisso. Aqui? Pelo amor de Deus. Vamos a outros. A Bienal das Lusófonas. Empresas de carro. É um programa de apoio. Vamos ouvir o António Ramos. Empresas- É a vez dele. É um Claro. programa de apoio às nossas empresas. O que é que acontece? Loja de turismo no Odivelas Parque, atual outlet. As empresas do Conselho estão a ir para lá. Neste momento, no mês de abril, está lá a Escola Agrícola da Paiá. Isso é A uma marmada empresa? É a loja de turismo. pá. É a loja de está, turismo. está neste mês Escola a Escola Agrícola da Agrícola, Paiá? sim. Mas não é uma empresa. Tem produtos, Os produtos são produzidos na escola. Mas é Exatamente, e vive também muito daqueles produtos. a loja Mas há de de ir turismo outras está empresas, localizada naturalmente. onde? Exatamente. No Odivelas É. Parque. Estradas. Não deveria estar no centro de Odivelas, Não. ao pé do comércio Ele está local, no- digo eu. Qual é o local Está no centro que, de Odivelas. que existe em Odivelas que tenha mais gente que o Estrada? Mas a ideia não é bem ou mal, infelizmente, dinamizar o comércio há um local. vício, bem ou mal, há um vício das pessoas ao fim de semana e não podem ser de comercial, infelizmente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não gosto, Eu vou mas dizer é verdade, eu vou dizer uma coisa relativamente ao Odivelas Parque, só muito sucinta. O nível de parceria que a Câmara Municipal tem com o Odivelas, neste momento, com o Fashion Outlet, Estrada e Fashion Outlet, qualquer coisa assim. O nível de parceria que a Câmara Municipal tem, e pelo facto de uma das mais-valias daquele espaço ser a loja de cidadão implementada, não é? Também a Câmara tem a sua responsabilidade nesta matéria, que é um facto importante, não é? Faltas? Mas a questão não é essa. A questão é, eu, enquanto Câmara Municipal, teria de fazer tudo para que o nome Odivelas não fosse banido daquele... Não tens capacidade negocial. Certo, está bem, mas podíamos Rui, podíamos condicionar de alguma forma. óbvio. Acho que Aliás, a associação é Marco, completamente Marco. diferente. Faz-se a associação ao Atleta de Lisboa. Talvez seja uma forma de captar também Tenha mais um outro público por aí. nome, continua a ser, Digo eu. para a maior parte dos residentes, o Odivelas Parque. Mas é- Esta é que fica. Certo, mas Não há o problema. Mas deixem-me falar, deixem-me falar noutra, e eu sei que o Miguel gosta. A marmelada branca de Odivelas, que quando começou tinha apenas um produtor. Hoje em dia tem algumas dezenas.
Foi feita agora, saiu, uma plantação de cerca de 700 marmoleiros na escola agrícola, para fomentar precisamente a criação de mais produtores. Mas tudo isso que é feito, que eu até poderei reconhecer que seja bem feito, não tem divulgação. E esse é outro problema. Têm sido tomadas, por exemplo, na marmelada branca, várias Essa tem sido iniciativas Muita. de divulgação. Qual? Marmelada branca? Qual delas? Têm dado presentes em diversos eventos profissionais. Olha, sabe por exemplo... Vamos deixar, por favor, sabe que António Ramos agora falar no aí. primeiro concurso de doces tradicionais portugueses ganhou a medalha de ouro. Sabia disso? Não, Então fica a saber. se calhar pela falta de divulgação. Já foi pedido o registro Pois basta. de identificação de marca protegida. Já há algum tempo. Pronto, mas é importante que saiba. E depois quero duas medidas de apoio que falou-se aqui há bocadinho no microcrédito. Eu quero lhe falar no apoio à criação de emprego. Criação de emprego, uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Começou desde 2006, foram ali investidos 5 milhões e 500 mil euros. E teve concretização esse investimento? Exatamente, com 239 projetos aprovados e com a criação de 412 postos de trabalho. Mas, António Ramos, e como é que se justifica que tenha sido investido tanto dinheiro em projetos que nunca resultaram, especialmente que aconteceram enquanto projetos mais ou menos no mesmo período? Estamos a falar de projetos de criação de emprego. Nós não sabíamos se estas empresas ainda Algumas fecharam pouco tempo depois. não sei, Infelizmente. Francisco, mas infelizmente a culpa não será do município de Odivelas. Não estou a dizer isso. A culpa não será. Muito rapidamente, o balanço para si, António Ramos, é positivo em relação a esta matéria? Naturalmente tem que ser. Agora, havendo algum... Mas reconhece que há mais para fazer ou acha que Há sempre mais para Mas fazer. acha que tem Há sido sempre tudo, mais para fazer. tem sido feito Helena, tudo o que é e possível? fundamental, não nos podemos esquecer que as autarquias, a partir de 2009, estão a sofrer uma falta de verbas, desde cortes a nível dos orçamentos do Estado. Odivelas, em 2010, salvo erro, recebeu menos 5 milhões de euros do Orçamento Social do Estado. Em 2011. Em 2010, as últimas contas que nós tínhamos, em 2012, chegámos a novembro, as receitas estavam com menos 2 milhões. E agora, em fevereiro... Mas 2012 as receitas de 2012 2011 não foi significativo. Em fevereiro estavam Foi quase mesmo com mesmo. menos 19%. Mas o que é certo é que alguns destes projetos de que já aqui se falou Há são prioridades. até de 2009 e anteriores a 2009 e tiveram o mesmo fim, ou seja, não existiram. A crise que apareceu a partir de 2008 estragou muita coisa. Não foi só a nível do Estado Central, dos Estados Europeus, também a nível das Não nossas há aqui autarquias. nenhum tipo de gestão pouco rigorosa, a seu ver, algum tipo de desleixo? Ou seja, não tenho conhecimento para lhe responder essa pergunta. Não é da eu sua não opinião? conheço, não, eu gostava de ter a opinião agora, mas para isso eu tinha que conhecer a máquina que está instalada, desde os técnicos da Câmara até o responsável máximo. Eu não conheço os técnicos da Câmara. Eu sou Muito um bem. simples deputado municipal que faz o meu trabalho, não conheço os técnicos da Câmara. Está satisfeito então com o trabalho Mas, deste António Ramos, Aliás, estou eu e estão os municípios de Odivelas. Esta é que é essa. isso é... Por muito que custa a certas pessoas. Não, isso é... Isso vamos ver, isso vamos ver. Mas deixa-me fazer uma pergunta, António Ramos. Muito rapidamente. Pergunta às pessoas que foram bloqueadas. Fala na diminuição da receita do município, podíamos falar na afetação da despesa, que também é uma coisa E não discutível. falei na diminuição da dívida de muitos milhões. Melhor seria, muita muitos dela foi milhões. criada depois da criação do Conselho, mas não é isso que estamos aqui a discutir. Mais atividade económica no Conselho também é geradora de mais riqueza para o Conselho É um facto, e de mais, é um facto. e de mais impostos a É um ter a facto. favor. Portanto, é o investimento. O investimento que se faz na área das atividades económicas não só requalifica-se do ponto de vista urbano, e nós temos, essa é uma questão que não discutimos aqui, nós temos um tecido empresarial do ponto de vista da infraestrutura muito desqualificado. É verdade. Nós temos unidades industriais no Conselho de Odivelas que
que dignas do terceiro mundo, não é? É verdade. Na Se calhar era infraestruturação, preciso apoiar com na investimento infraestruturação, esse tipo de reabilitação e inovação. Até na formação dos quem nos profissionais. dera ter um executivo que aposte na criação de um polo empresarial. Nós não podemos ter um Tagus Park, nem É impensável. Não. Temos que ser revistas. mas não? para que tenhamos uma noção, aquilo que resulta de contribuições do ponto de vista fiscal para o município de Oeiras, estes dois polos, é mais do que aquilo que o Governo está a retirar, por exemplo, que retirou nos últimos anos à Câmara Municipal de Odivelas. Portanto, isto tem que ser entendido como um investimento. Os bons exemplos têm que ser entendidos e aplicados Naturalmente, na prática. desde que não se descaracterize o território, não se desqualifique o território. E isso, de facto, não aconteceu em Oeiras, é verdade. Não, e em Odivelas também é possível, existem bolsas, Até se pode existem valorizar. bolsas para fazer. Até se tem que valorizar o Conselho. Agora, ninguém cria uma empresa se a estrada que passa à frente tiver buracos, se não tiver acessibilidades, se não tiver condições que tem que ser o município a criar. Não é? Porque, obviamente, como disse aqui, há muita competição e as empresas não estamos a falar da restauração porque essas estão localizadas, mas na restauração também se movem. Na restauração também se move. Passam, Estamos a falar de pequenas unidades fabris e de transformação, por exemplo, não é? Quando um investidor olha para o quadro dos conselhos que tem, vai para aquele que lhe dá melhores condições. E garantias. E aqui Mas o António Ramos tinha frisado que até houve empresas que chegaram a mostrar interesse Onde é que elas estarem em estão? Onde é que elas estão, há uma as questão que é... Onde é que estão as Há uma empresas? Não sou eu que lhe vou há uma responder. questão Miguel, que ninguém posso? pode recusar. Hoje há mais empresas a fechar, hoje há muito menos empresas em Odivelas do que existiram. Fruto, naturalmente, do quadro económico e do ciclo económico não só. que vivemos, mas não só. Muito bem. António Ramos, só muito rapidamente, então, para rematar esta questão. O mundo empresarial, e estamos a falar das empresas, infelizmente Odivelas tem, nas suas empresas, tem à volta de 6 mil empresas. Apenas 14 têm mais de 100 trabalhadores, apenas 14. E dessas 14, duas têm mais de 250 e duas têm mais de 500. Mas quer concretizar esta ideia de Agora, haver como é que empresas até mostrarem interesse em se fixarem em Posso lhe Odivelas? dizer que houve, segundo a informação que eu tenho, que estão neste momento e que são sucesso nos concelhos nossos vizinhos e que Odivelas não teve capacidade para lhes oferecer. Mas porquê que não teve? Porque não há espaço, não há área para oferecer. Não esqueça que aquela grande área que nós temos é reserva agrícola. É reserva agrícola. Muito bem. Está a Vamos falar ser. muito Muito bem. de Valdepeia. Vou agora... Todo este. É os terrenos que nós temos. Onde é que Mas tem está a mais? falar de Valdepeia. Todo este Temos vale. mais terrenos, mas A mesmo... não ser mesmo que façamos como louros, o que se fez logo infartada, não é? No Valdepeia, a Sra. Presidente tem que resolver um problema mais complicado, que é com o Governo Civil e com a Exato. Assembleia... Mas que não depende só de Odivelas. Não, mas a Sra. Presidente tem que se empenhar rapidamente a resolver aquele problema. Muito bem. Possivelmente, Vou possivelmente. agora Bolsas virar-me para para equipamento. este Será que ela lado tem vontade de para desempenhar isso? podermos concluir o programa, que já vamos com mais de uma hora de programa. Marco Pina, o balanço então em relação a esta matéria da economia no Conselho de Odivelas é positivo ou é negativo? É assim, o António Ramos traz vários números, eu gostaria de saber alguns números, mas penso que também não me servirá da resposta, que eu gostaria de saber qual foi o efeito prático dos programas que foram implementados e que foram vastos. Era importante sabermos quais foram os resultados palpáveis deste tipo de programas. Não é essa política de mensuração, não há. Pois, mas é que políticas, hoje em dia, eu aprendi na faculdade que as políticas públicas têm que ser mensuráveis. Qualquer política que não seja mensurável não pode ser avaliada e todas as políticas têm obrigatoriamente de ser avaliadas. Como é que podemos implementar uma política se não a conseguimos medir? Que avaliação fazemos sem conseguimos medir essa política? É impensável. Por isso as políticas têm sido feitas, têm que ser feitas com um projeto que tenha que ser concebível com parâmetros concretos e neste caso mensuráveis, para que depois possam ser avaliados. Por isto, neste momento, não estamos em condições de poder avaliar o tipo de impacto que alguns programas foram criados para um determinado fim, se cumpriram o fim para o qual foram criados ou não. Isto é um fator negativo que tem que ser... Alguns não foram criados. Que tem que ser dito. Uns não foram criados, outros foram criados e morreram logo de seguida, e outros têm algum tipo de repercussão, mas nós não sabemos qual, porque não conseguimos saber quais. Esta é a avaliação que faço. Pode ser que doravante se consigam fazer políticas mais consistentes
e mais palpáveis para que possam ser mensuráveis. Faço esse apelo, que é de todo conveniente. Mas consigo depreender das suas palavras que é um balanço mais negativo do que Mais positivo? negativo, porque penso que eu foco muito a minha preocupação na questão das pessoas. As pessoas ao longo dos últimos anos têm sido fraudadas nas suas expectativas. E isto é o pior que pode acontecer numa democracia, porque as pessoas estão completamente desacreditadas com aquilo que os políticos fazem e com aquilo que dizem que vão fazer e depois que não concluem. Políticos em Odivelas? Em Odivelas e no país em geral. Estamos a falar de Odivelas ou do Governo Central? Não, Neste caso, estamos a falar do Governo Central. Estamos a falar do país em geral. O Odivelas não pode sair da realidade que é o nosso país. Concordo. Agora, eu quando falo para toda a gente. Os agentes políticos, de uma vez por todas, têm de deixar de mentir às pessoas. E têm de começar a cumprir com aquilo que prometem às pessoas. Não podem criar grandes ilusões acerca de grandes projetos megalómanos quando sabem de antemão que esses projetos não têm pernas para andar. E em Odivelas foram criadas essas ilusões? Foram criadas algumas ilusões. Agora é assim, nem tomar a terra, como eu disse há pouco, tem que se fazer justiça. Na questão do OTEC, efetivamente, há aqui uma questão de contingência económica ou financeira que tem que também ser avaliada. Não podemos dizer que a Câmara não fez. Efetivamente, os tempos de 2009 não são os mesmos de agora. Mas também há aqui algum tipo de negligência. Tem que ser dito. É que recuperar os terrenos. Isso é que claro, tem que fazer rapidamente. A Câmara não havendo a implementação de um projeto que estava à partida concebido, é a coisa mais fácil. A Câmara, não conseguindo concretizar um projeto que estava à partida concebido com os terrenos que foram concedidos pela Câmara Municipal, tem que efetivamente avocar outra vez a si os terrenos e saber o que é que lhes vai fazer, porque não vamos ficar num impasse de termos ali uma zona completamente degradada, sem qualquer tipo de implementação prática. Por isso, é o que lhe digo. As pessoas estão fartas, seguradas nas suas expectativas. Esta é uma preocupação e nós temos que ser bastante mais realistas com aquilo que temos hoje em dia para que consigamos ter políticas capazes de fazer face àquilo que são as necessidades das pessoas, para que consigamos, doravante, ter uma cultura de confiança e que as pessoas voltem a acreditar num sistema que é o sistema que nós defendemos. E que funcione. Muito bem, fica a mensagem de Marco Pina. Miguel Teixeira Brasil, em relação ao balanço do trabalho da Câmara nesta matéria, negativo ou positivo? Eu já aqui expressei. Já percebi, acho que já toda a gente percebeu, mas tenho que lhe perguntar. Não, eu acho que o ponto mais frágil da gestão da Associação Amadora é a área económica e cultural. Pode ser muito bom. Um desastre completo. Há uma falta de visão estratégica, tanto para o tecido empresarial tradicional, como para a revitalização e dinamização do comércio cultural local tradicional. Até porque as coisas boas que são feitas carecem de divulgação. E eu estou convencido e creio que muita da revitalização e dinamização do comércio tradicional passa pela parte cultural. Passa por irmos às raízes, irmos à nossa história, não é? E, portanto, por isso eu digo, há uma falha enorme na área da cultura e na área da economia. E há outra questão que eu penso que é... Mas há uns ciclos de meditação que estão a ser promovidos pela Câmara que podem ser interessantes. Eu acho que há aqui uma questão, acho que há uma falta de diálogo. O António Ramos, há bocado no exemplo celebramente triste, que é o da marmelada, que a Câmara vê uma confraria a trabalhar a questão da marmelada e logo a seguir promove uma confraria paralela, vão gastar 7 mil euros. Mas uma confraria de Odivelas? Nem sei se conseguiram chegar a registar. Vão gastar 7 mil euros na certificação da marmelada, quando se a marmelada fosse certificada pela confraria pagava 300. E não há diálogo. Isto é uma falta de visão total. E incapacita o Conselho de trabalhar todo em conjunto num determinado objetivo. Mais grave, neste momento, eu entendo isto desde sempre, o maior apoio social que se pode dar às pessoas é criar emprego. Não é responsabilidade da Câmara. O maior apoio social que se pode dar às pessoas é criar emprego. É haver emprego. As pessoas não querem que lhes vão dar a sopa. As pessoas querem trabalho. E nisto, este Executivo não tem esta percepção. Acha que a Câmara também tem essa responsabilidade de criar emprego? Claro que tem. Não tem que criar emprego, tem que criar condições para que haja investimento. Isso é diferente. Não tenho qualquer dúvida. Não tem que ser, a Câmara até cria empregos a mais do que devia. Basta olhar para a Câmara, para várias empresas ligadas à Câmara. Criar condições. Tem a criar condições, tem que saber para onde é que quer ir, tem que saber como é que quer ir,
E muitas destas coisas que estamos aqui a falar nem sequer precisa de dinheiro. Não é questão dos recursos financeiros, que esse até pelos vistos existia, porque se há 145 mil euros para pagar um pavilhão multiusos, se há 1 milhão de euros para pagar a advogados, quando tem 40 advogados na Câmara... Não é verdade, não é verdade isso. Não é verdade o que você diz. O que eu digo é verdade e posso lhe documentar. E essa questão está, inclusivamente, está em Tribunal de Contas. Portanto, não venha dizer que não é verdade o que todos nós sabemos. Está bem? Há coisa que eu não costumo... Posso me enganar, mas não minto. E esses números eu tenho. Está bem? Aliás, já fizemos aqui um programa sobre... Quem não fala a verdade diretos são da outros, não Câmara. sou eu. Te peço imensa desculpa. Quem fala a verdade não sou eu, de certeza. E esses números já foram aqui decalcados, todos um por um, e portanto todos já sabemos quanto é que foi para os escritórios de advogados. E portanto, mas isto é uma questão de opções. E a primeira coisa que as pessoas têm que consciencializar é que o principal apoio social que hoje em dia, tirando casos excepcionais de pessoas doentes, deficientes, os idosos, o principal é dar emprego, é dar trabalho, é criar... E, portanto, a Câmara tem que criar condições para atrair investimento, para que as empresas se sintam bem dentro do Conselho, para chamarem mais empresas para o Conselho, para criar esses espaços de trabalho. Não é? E a Câmara não sabe, não soube, não teve capacidade, não soube e não conseguiu. E os números estão à vista, que é de 2009 para 2012, o desemprego no Conselho aumenta 58%. Quando no Vale do Tejo, aliás, quando a média o aumento no país é de 32%. Ou seja, a tirar a culpa e limpar as mãos, que nem Pilates, não vale muito, porque quer dizer, se em Portugal aumenta 32%, em Odivelas aumenta 58%, ou seja, aumenta ao dobro do que no resto do país. Era preciso combater agora, neste momento, essa realidade. Quase que eu pergunto, será que foi uma perseguição do Governo? Já chegámos a um consenso Será que que não foi a é... perseguição do Governo ao Conselho de Odivelas? Ele não é gente que trabalha em Odivelas, tu reconhece isso? A média no Eles país é 32. ficaram desempregados, vou contar como desempregados em Odivelas e não trabalham em Odivelas, Miguel. Mas talvez por isso mesmo é que Odivelas ainda seja vamos lá ver. conselho demasiado É mais vulnerável residencial. porque não se criaram condições para se Vamos lá defender. ver. Eu não me Muito interessa bem. de onde é que eles vieram despedidos. O que me interessa É é que que eu a tenho no população meu de conselho Odivelas... que eles são de cá são. É um facto. Muito bem. É um facto. Rui De Francisco- quem é a obrigação, desculpa lá, pergunto eu, de Muito rapidamente. gerar políticas de apoio à criação de emprego. No Conselho é a Câmara. Não é isso. A questão é... Evidente. Eu penso é que num período de emergência todos os agentes podem ajudar. E que É um todos facto. têm o seu papel. Já demos aqui E a Câmara de Odivelas já quatro ou cinco desencadeou casos. medidas de apoio para a criação. Já demos aqui 4 ou 5 casos de Cascais, de Oeiras. Sintra, de Oeiras, de Lisboa, que são diferentes perguntar, destes. Ia-lhe perguntar, depreendo que pelas suas intervenções, que também o balanço para si é claramente negativo. Vamos a outra Eu começo Certo. por... Temos mesmo que Vamos terminar. a outra ronda. Muito rapidamente. Vou procurar ser só- muito breve. Mais. Eu começo por Não pode ser. reafirmar que a situação Começou? das pequenas e médias empresas, a situação da economia das empresas no Conselho está intimamente ligada ao contexto nacional. Um balanço- e só um balanço por- negativo. e só uma mudança de paradigma naquilo que é a economia que pode mudar. Mas acrescento para dizer, porque a pergunta foi-me colocada no contexto local, acho que perdemos demasiado tempo a fazer muito pouco com medidas avulsas sem ter uma perspectiva estratégica para o desenvolvimento do tecido económico no Conselho de Odivelas. Muito bem, Isso é muito urgente. bem. Isto foi só mesmo uma última pergunta para perceber e para deixar aqui Foram claro 20 que, segundos, não sei. também para a CDU ocupaste o mais balanço era negativo, como para o CDS, como para o PSD, positivo então para o representante do Partido Socialista aqui presente. Terminamos assim este programa. Ficaram aqui então as opiniões dos respectivos partidos de Odivelas em relação à dinamização económica do Conselho, um balanço na maioria das opiniões, um balanço claramente negativo. O Poder Local desta semana fica então por aqui. Muito boa noite, obrigada por ter estado desse lado.